Olá, boa noite a todos aí, vocês que acompanham aí a TVzinha, né? Estamos a partir de agora ao vivo aqui, com um bate-papo aqui, né? Com ex-vereador Elias, aqui do município de Baixa Grande, Bahia, né? Quero agradecer pela a presença aí do nosso amigo, né? Elias, para fazer aqui um bate-papo. Também queria dar uma boa noite aí para ele, né? Boa noite, boa noite, Elias. Seja bem-vindo aqui na TVzinha, aí pela primeira vez. Boa noite, Jorge, meu amigo Jorge. Boa noite a todos que estão no internauta, que estão nos assistindo agora. Quero lhe agradecer desde já pela sua oportunidade, do convite de estar aqui nessa noite, para bater um papo, para falar alguns assuntos a refer ao nosso município aqui de Baixa Grande. Isso, aí desde já a gente já pede a você, que se você também tiver aí uma pergunta, né? O ex-vereador aqui deixou a gente aberto para fazer qualquer tipo de pergunta, né? Então, ele disse que está aqui, tudo que for possível para ele responder, ele responde, né? Então, se você quiser nos ajudar a interagir nesse bate-papo, né? Porque a gente estamos aqui para fazer o melhor que a gente puder fazer, né? Então, às vezes a gente tem um pensamento, você também quer fazer aí a sua pergunta. Então, a gente estamos aqui para envolver todo mundo, né? A comunidade inteira de Baixa Grande, né? Que nos acompanha. Que Deus abençoe a todos. E vamos aí para começar com Elias, né? Eu queria que ele se identificasse aí um pouquinho, né? Contasse aí, se identificasse para as pessoas aí que... Eu acredito que todo mundo de Baixa Grande já conhece ele, né? Mas tem pessoas aí que não é de Baixa Grande que acompanham aí a TVzinha, né? E às vezes comenta, nos ajuda. Queria que você se identificasse aí para o pessoal que está aí nos acompanhando, que ainda não te conhece. Eu sou Elias, como disse o nosso amigo Jorge aí, a maioria de Baixa Grande, ou quase Baixa Grande, me conhece, mas as pessoas do internauta de fora que estão nos assistindo nesse momento, eu me chamo Elias, tenho 65 anos, sou filho de Mário Ferreira da Silva, conhecido lá na região do Mar da Légua. A minha mãe chama Belícia, mais conhecida por Nicinha. Nasci aqui na fazenda Guarda-Loro Paulista, aqui a 8 quilômetros aqui de Italegre, e cresci. Com 17 anos fui para Feira de Santana, Jorge, com 18 anos fui para São Paulo, e depois voltei para minha terra e fiquei por aqui. Quando foi em 1997, eu entrei na política para prestar um serviço à nossa população aqui de Baixa Grande, porque eu sentia a vontade e o prazer de ajudar as pessoas. Você sabe que a política, todo mundo depende da política ou de uma maneira ou de outra. Verdade. E foi a maneira como eu pude encontrar para ajudar as pessoas, e tenho certeza que meus 23 anos de vereador, 6 mandatos consecutivos, não completei os 24 anos, porque renunciei um ano antes, mas eu tenho certeza que eu fiz meu papel como um dos políticos de Baixa Grande que pôde fazer muito por Baixa Grande. E na continuidade do nosso papo, se tiver alguma pergunta com respeito ao que foi que eu ajudei a construir, fiz aqui no município de Baixa Grande, estarei aqui à disposição para responder as perguntas. Pronto, é exatamente isso. No caso, a primeira pergunta, né? Praticamente você já respondeu, né? Que é a questão de quantos mandatos, né? Essa seria a primeira pergunta, né? Quantos mandatos, né, você exerceu aqui em Baixa Grande, né? Aparentemente você já disse que foi consecutivo, né? Mas se você quiser falar mais um pouquinho sobre essa questão, né, para as pessoas que já estão começando a nos acompanhar agora, né? Então, você responde essa pergunta e a gente vamos para a próxima pergunta, né? Porque praticamente você já respondeu essa, só para não ficar específica, né? Eu fui eleito como vereador, 6 mandatos consecutivos. Para mim, Jorge, é uma honra, e acho que a maioria das pessoas que está me assistindo
sabe que eu nasci numa família pobre, sou de uma família pobre, e disputei essas eleições, todas as 6 eleições sem dinheiro, com a elite de Baixa Grande, e Deus me deu essa vitória. E quando chegava na campanha, a história é que Elias não vai se eleger. Quando abria as urnas, eu estava lá. É isso aí, porque o meu mandato foi pautado, eu ia até onde Deus quer. Foi os mandatos sem prometer, sair da política de cabeça erguida, porque nunca prometi para não cumprir. E eu acho que o político verdadeiro tem que fazer assim. Também tive a honra de ser presidente da Câmara por 3 mandatos, e deixei esse mercado lá, que foi poucos, ou talvez, não sei nem se alguém teve esse privilégio de ser presidente da Câmara por 3 vezes, porque eu fiz uma administração, desde o meu primeiro mandato como presidente, uma administração transparente. Isso aí. Eu quero dizer para você, que eu costumo dizer, e que o site de transparência criado na Bahia, no Brasil, hoje foi eu o pai desse site. Porque em 2004, 2006, quando eu fui presidente, a primeira vez, todo dia 30, mandava fazer a prestação de conta para a sociedade. Primeiro boletim da prestação de conta eu mandava entregar ao Ministério Público, à promotoria pública lá no fórum, e em todas as portas dos bar eu mandava prestar a prestação de conta da Câmara, quanto eu recebi, quanto eu paguei, quanto sobrou, quanto tinha em caixa. Então, pelos meus 6 mandatos eu fiz isso. Inclusive, se não jogaram no mato, que eu acho que não, lá na Câmara tem um livro com esses 6 anos de mandato de presidente e eu prestando conta à sociedade. E posso dizer a você que foi o único presidente que prestou conta à sociedade durante os 6 mandatos. Foi eu. Eu tenho essa honra de dizer que foi eu que criei esse site. E numa reunião em Mundo Novo, em Mairi, onde tinha o Ministério Público presente, o TCM, e eu, numa palestra lá, eu citei que eu fazia dessa maneira, prestando conta à sociedade. E eles tomaram como modelo isso, e aí criaram esse site de transparência, que hoje está aí para qualquer cidadão entrar no site e saber as contas públicas de qualquer município. Então eu tenho essa honra de dizer a você que fui eleito por 6 mandatos consecutivos e 3 vezes presidente da Câmara, internado, mas fui 3 vezes presidente da Câmara de Baixa Grande. É isso aí, né? Então a gente vemos aqui que você teve um longo período aí na política, né? Quero parabenizar, né? Porque ser presidente da Câmara, né, 3 vezes, eu acredito que isso aí só para os fortes, né? Não acredito que é todo mundo que vai chegar lá, né? Então, eu queria fazer mais uma pergunta, né, com relação a você sobre por que você não continuou na política, né? Porque você desistiu, pelo que eu entendi, você desistiu da política no ano passado e também, pelo que eu estou entendendo, acho que você está desistindo esse ano de se candidatar, ou eu estou enganado? Jorge, eu fiquei muito estressado, tá? Muito estressado, porque o cidadão aí da política, quando ele é direito, ele se estressa demais. Eu nunca fui estar no gabinete do prefeito pedindo as coisas. Eu mesmo, quando eu podia ajudar as pessoas, eu ajudava do meu. Inclusive, todo mundo sabe que eu tinha uma fazenda de 400 tarefas de terra. Hoje eu não tenho uma tarefa de terra, mas eu tenho um prazer disso, porque o que eu gastei ajudando a pessoas pobres, necessitadas. Eu já cheguei de ir, quando o salário do vereador era 3 mil euros, eu já cheguei de dar meu salário para um eleitor meu fazer, ajudar ele a pagar para fazer um cateterismo, porque ele estava necessitado de problema de coração. Então, eu fiquei meio, me estressei, chamei a família um dia e falou, eu vou renunciar, faltando 3 meses, mas eu não estou me sentindo bem. O salário que eu tinha de vereador era um salário que para mim mesmo não me servia, porque tudo que eu ganhava era para ajudar o povo. Então eu entendi de descansar um pouco e também até ajudar o colega, o suplente, que era uma pessoa de uma família pobre também, que estava menosprezado da equipe que lá apoiou, e aí
eu fiquei meio estressado, e aí saí para me cuidar, que até depois eu tive que fazer uma cirurgia de coração, tive que botar um marca-passo. Mas hoje eu estou pronto aí para a batalha, graças a Deus. Quando você falou de eu ser candidato, eu nem tanto pertencia a ser candidato, mas sabe que tem hora que a gente se decepciona com as pessoas que a gente apoiou. Exato. Não vou citar nome por ética, e meu filho disse que tinha que ser candidato. Mas como agora a gente está com a campanha aí, sabe, de colocar pessoas novas. E aí eu tenho 65 anos, meu filho Elias Júnior disse que se eu não quisesse, que ia enfrentar. Aí eu falei, pronto, então sou candidato. Então o candidato é Júnior, meu filho. E eu estou aí na luta para eleger ele para continuar o trabalho. Tenho certeza que ele não vai decepcionar nem a mim, nem os seus eleitores. Vai continuar o trabalho que eu fiz por 24 anos naquela Casa Legislativa e no município. Pronto. Então, aí no caso, né, como você está cedendo espaço para seu filho, né, ou seja, eu entendi que você está no pensamento de colocar pessoas novas. Então, você entende que há uma necessidade de fazer uma mudança na política de Baixa Grande? Ou você acha que isso não é necessário? Ou você está cedendo a oportunidade para seu filho? Não, Jorge, a política de Baixa Grande ela tem que mudar. Eu acho que, eu sempre falei isso, eu fui contra a reeleição, sou contra a reeleição, até porque não há ninguém substituível. Eu sempre uso falar que quando saía com meu pai, daquelas matas, via aqueles pau muito altos, e meu pai falava para ele assim, papai, que pau alto, ele dizia, meu filho, ele tem umas altas. Então eu aprendi aquilo como lição que não tem ninguém substituído. Então fica esse jogo de todo ano, o mesmo prefeito, vai, o outro vem. Tem tantas pessoas novas que têm umas ideias novas, o que a gente pode testar essas pessoas também. Exatamente. Até na questão de dar oportunidade para outras pessoas, né? Com certeza, abrir espaço, dar oportunidade a outras pessoas. Pessoal, assim, a gente sabe que Baixa Grande passa por um processo que não está muito bem, sempre passou o processo nessa situação. Eu acredito que Baixa Grande tem muito mais. Na época do ex-prefeito Amado, eu sentei com ele um dia e mostrei a ele o que é que podia se cortar para se fazer uma Baixa Grande melhor. E hoje a gente tem como economizar mais de 1 milhão ou 2 milhões por mês de gasto supérfluo que você está fazendo aí com essas empresas de terceirização e que eu não sou de acordo a maneira que está gastando o dinheiro, porque nós estamos pagando 100% ou mais de 100% a mais uma empresa e que você deveria, o município, fazer o seu trabalho, ele mesmo administrar e sobrar o dinheiro para você fazer outras coisas que Baixa Grande está merecendo. Exatamente, porque no caso, como você falou da questão de economizar 1 milhão por mês, no final do ano dá 12 milhões, né? Quando for contar em 4 anos, dá uma economia muito grande, né? Então, bem pensado isso aí, né? A questão da economia, né? Porque no caso, quando a economia economiza de um lado e gasta de outro, ou seja, vai sobrar dinheiro, né, para algumas outras necessidades, né? Então, parabéns pelo seu ponto de vista, né? Então, uma das coisas que você pode ver em economia é que todo mundo sabe que eu estou apoiando o candidato Canário e foi uma das coisas que eu logo falei com ele que eu sou contra, trazer pessoas de fora. Por que nós transportamos pessoas para outros lugares, até outros países, pessoas inteligentes para ir servir lá? E por que nós não temos aqui? Nós temos pessoas inteligentes, nós temos engenheiros, nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos enfermeiras, nós temos pessoas suficientes, inteligentes para administrar. Porque da maneira, Jorge, que eu trago um secretário lá de Salvador, de outra cidade, eu estou tirando a economia de Baixa Grande. Porque essa secretária ela pode pagar uma empregada para ajudar ela. E esse dinheiro ela vai gastar aqui no nosso município. Então nós vai gerar renda, emprego e crescer a economia do nosso município. Sou contra qualquer tipo de pessoas que venham prestar serviço em nosso município. Porque aí no caso da questão, vamos supor que você colocou uma pessoa daqui, às vezes você traz uma pessoa de fora,
Aí a pessoa que é de Baixa Grande, ela tem que sair para outra cidade para procurar emprego, né? Ou seja, você está acabando automaticamente tirando o emprego de Baixa Grande. E quando você contrata uma pessoa que é daqui de Baixa Grande, o recurso vai ficar aqui. Ou seja, às vezes você falou na questão de contratar uma empregada para cuidar da casa, mas aí tem a reforma da casa, que entra o predeiro, que entra o eletricista, né? Que sempre vai girando ali alguma coisa, entra o pintor. E no final está crescendo a comunidade, né? Porque às vezes a gente pensa que um funcionário daqui de Baixa Grande praticamente ele não vai fazer muita coisa, mas ele faz, porque a maioria das pessoas já pensa em reformar a casa, né? Quando tem ali um emprego. Isso é bem pensado, né? Porque de uma certa forma um empregado ele já vai ajudar outras pessoas, né? Ali na comunidade. Isso é muito bom, né? Eu deduzo que hoje, Jorge, mais ou menos a gente deve ter no município que sai mais de 300 mil para fora, para as pessoas de fora que trabalham aí em torno de todas as coisas. 300 mil girando por meio do nosso município, como eu disse. Aí já ajuda o pedreiro, já ajuda o carpinteiro, ajuda a loja lá que vai vender, ajuda o carro que vai transportar. Exato. Ajuda o imposto, que aqueles 3 mil vai comprar de material que vai girar imposto de volta para o nosso município. Então eu sou totalmente contra esse tipo de serviço terceirizado para as pessoas de fora. Pronto, enquanto como a gente já está num assunto bem interessante aqui sobre Baixa Grande, né? Eu queria te fazer uma pergunta, né? O que é que tem em Baixa Grande hoje, né? Como a gente estamos falando de contratar pessoas de fora, né? Para vir para Baixa Grande, né? O que é que as outras que você vê assim que, vamos supor, Mundo Novo, vem buscar o que em Baixa Grande, assim? O pessoal de Mundo Novo tem algo assim que vem buscar em Baixa Grande, porque no caso Baixa Grande, tipo assim, se precisar da Caixa Econômica, vai para Mundo Novo, né? E o pessoal de Mundo Novo depende de Baixa Grande em quê? Ou outras comunidades, outras cidades. Eu queria que você me falasse, porque se a gente precisa do Banco do Nordeste, vai para outra cidade, né? Precisa às vezes até da questão de saúde, vai para outra cidade, né? Queria, como você é um cidadão conhecedor, queria que você me falasse aí também para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Jorge, a gente sabe que Mundo Novo, muito pouco, eu acho que nem depende de Baixa Grande. A gente sabe que Maí também não depende de Baixa Grande. Baixa Grande é uma cidade que depende desses outros municípios. A gente sabe que hoje nós temos o fórum que fechou, que foi um absurdo. Eu acho que foi por falta de garra, porque nós tínhamos um deputado, nós tínhamos senador, nós tínhamos governador, nós tínhamos presidente do nosso lado, e deixar fechar a comarca, até porque também nós tínhamos a lei que nos permitia, nos amparava, e que é uma cidade acima de 20 mil habitantes, e que ele tinha por direito de ter uma comarca. E quando fechou a comarca, Baixa Grande tinha 22 mil habitantes. Então hoje nós dependemos de Ibirá, nós dependemos de Maí, nós dependemos hoje de 14 cidades. Baixa Grande paga um alto custo pela a bacia do Jacuípe, e a gente não vê, eu mesmo não conheço. Eu queria que alguém até viesse aqui explicar o que é que esse consórcio bacia do Jacuípe tem feito por Baixa Grande. Porque o que a gente paga é muito mais do que o que a gente recebe. Eu mesmo acho que vivi, durante todo esse tempo, mais de 15 anos, que tem esse consórcio bacia do Jacuípe, que até Baixa Grande foi o lugar errado, porque Baixa Grande ele é localizado na bacia Belmonte de Itaberaba, e jogaram para a bacia do Jacuípe. Eu queria que alguém me dissesse que foi de benefício. Eu vi, parece que uma vez ou duas vezes essas máquinas. Essa não, uma máquina da bacia do Jacuípe, vir prestar serviço aqui no nosso município. Então a gente estamos dependentes de outra cidade, onde nós temos uma cidade geograficamente maravilhosa, centralizada, um trevo que passa as outras cidades. Isso. E que nós podíamos crescer. Exatamente. Agora o problema de Baixa Grande de não crescer, depois se você quer que eu explique logo, eu quero fazer outra pergunta. Um dos problemas que Baixa Grande não tem crescido mais. Certo, então é isso aí, né? Então a gente estamos aqui com esse bate-papo aqui, né, maravilhoso aqui com o ex-vereador Elias, né? Aí Eliane Silva colocou
o melhor vereador que Baixa Grande teve, né? Então você já está recebendo aqui elogio, né? Aí Nilson, né? Também está concordando, aí colocou verdade. Ele também colocou aí boa noite, né? Então boa noite a todos aí que estão chegando, sejam todos aí bem-vindos, né? Então, aí estamos aqui com esse bate-papo, né? Eu estive até conversando com algumas pessoas e essa semana, né? E a pessoa me falou, eu gosto de Elias, né? Porque ele sempre fala a verdade, né? Independente de onde ele esteja, né? Então, como... Eu queria fazer uma pergunta. Aparentemente, você falou um pouquinho do site, né? Transparência, né? Além do site de transparência, como quando você era vereador, tem mais outra coisa assim que você possa especificar aí para as pessoas, né? Que foi projeto seu em Baixa Grande? Jorge, um dos meus primeiros projetos foi levar um projeto de lei que colocasse a Bíblia, a palavra de Deus, e a Bíblia fosse conduzida na mesa, nas sessões, e ler a Bíblia antes da sessão e encerrar a sessão em nome de Deus. Foi um dos primeiros projetos meus. Uhum. O segundo projeto meu foi tirar o símbolo da bandeira de Baixa Grande, e que Deus me fez ver que aquele símbolo da bandeira de Baixa Grande era uma maldição que tinha de Baixa Grande. Não sei se você conheceu, era 2 leões. Uhum. Parece, se eu não me engano, um querendo pular para pegar o outro. Isso mesmo. E aí eu vi que aquilo era um símbolo de maldição para Baixa Grande. E eu levei esse projeto de lei para que mudasse aquela bandeira. E nós colocamos hoje na bandeira de Baixa Grande a nossa cultura de Baixa Grande, que você vê tem a vaca de leite, que é a cultura que tem o feijão, o pé de feijão, o pé de milho. O terceiro projeto que eu trouxe para Baixa Grande foi o Dia dos Evangélicos. Depois eu trouxe outro projeto de lei que fosse decretado feriado, Dia dos Evangélicos. Eu tive um projeto que até esse projeto, essa semana aí, não está sendo executado, que eu queria, até não vou mais cobrar os novos colegas, os novos vereadores que estão lá, e ex-colega, que tem colega que foi vereador que está lá, com respeito ao jovem aprendiz. Foi eu que fiz esse projeto. Isso é muito bom, e o jovem aprendiz, e que a prefeitura contratasse esses jovens para formar para o mercado de trabalho do primeiro emprego. Exatamente. E passou-se esses 3 anos, e esse pessoal, como eu estou dizendo, já era uma economia. Em vez de pagar um profissional para mim, aí esse jovem ia ganhar meio salário. Exatamente. Você estava formando uma pessoa para o mercado de trabalho aqui ou lá fora. Isso mesmo. Um dos meus projetos que eu tive aqui, quando fui presidente também, Jorge, eu fiz um quarto assim, semelhante a esse seu aqui. E naquela época, para se fazer um curso de informática, era pago, era difícil. Uhum. Para você ligar, não tinha o telefone, para você ligar, para você tinha que ir na Telebahia, também, coitado, não tinha dinheiro para pagar. E eu fiz um gabinete lá, coloquei 2 computadores para os pobres estar lá, treinar para fazer esse curso de informática. Coloquei um telefone à disposição daquelas pessoas lá para ligar para seus parentes que moravam longe. E todos os meus 3 anos eu mantive esse trabalho lá junto com a pobreza. Pronto, é isso aí. Então, vemos aí que você foi um cidadão, né, sempre ativo, né? Ou seja, você fez um comentário, né, que eu achei bastante interessante, né? Porque eu entendi que você entrou na política, você tinha condições, né? Você citou que tinha uma fazenda com 400 tarefas de terra, né? Ou seja, dá a entender que você entrou mais ou menos com condições financeiras boas e aparentemente você saiu pior, no caso, com condições bem inferior, é mais ou menos isso que aconteceu, ou eu entendi errado? Sim, Jorge, eu saí em condições bem inferiores. Tinha um cavalo para montar, tinha minhas terras, tinha meu gado, entendeu? Hoje eu tenho só a casa de morada e estou alegre por isso. E eu vi aquela ex-senadora Luísa Helena, ela dando uma entrevista mais ou menos 15 anos atrás, e eu concordo com ela. E Baixa Grande, se você fazer um diagnóstico de Baixa Grande, você vai ver que é isso.
ela disse que quando você vê um político entrar na política, Henrique é ladrão. Isso foi ela que disse, e eu só concordo com ela. Porque hoje, para você entrar na política, hoje a gente sabe que tem o político corrupto, mas existe 50% do eleitor corrupto. Ele vai lá e corrompe o político. Então, e depois o político vai ter que se corromper para pegar aquele dinheiro para recuperar, né? Para recuperar Exatamente. o que você gastou. Mas eu, graças a Deus, saí com as minhas mãos limpas. Não deixei rabo preso com o prefeito, não deixei rabo preso com o deputado. Até porque, Jorge, eu nunca, durante esses 24 anos, 6 mandatos de vereador, eu nunca recebi 10 centavos de um deputado numa campanha para me ajudar. Eu nunca recebi ajuda de prefeito numa campanha minha, nem de empresa, nada para me ajudar. Sempre eu gastei do meu bolso para não me corromper com isso aí. Então foi dessa maneira que foi eu trabalhando e tinha que manter. Não é manter que eu não prometia, entendeu? Uhum. Eu tinha que ajudar quando eu via aquela pessoa necessidade. Isso. Porque quem nasceu de uma família pobre que nem eu e você, e chegava o dia de sexta-feira e quase mês só tinha farinha, o feijão, o sal, e muitas vezes nem o feijão não tinha para comer. Aí sempre eu me compadeci de ajudar as pessoas pobres. Eu vi uma pessoa doente e não tem um remédio para comprar. Eu vi uma pessoa com fome. Para mim, Jorge, uma das piores coisas que eu vejo hoje é você chegar e ver uma pessoa dizer assim, hoje eu não tenho um pão para comer. Sair de cortar o coração. Eu cheguei em uma das primeiras regiões, Jorge, que foi o meu pilar. Agradeço, tenho um apreço muito grande, um amor muito grande àquele pessoal da Lagoa Queimada, mas quando eu cheguei para a Lagoa Queimada, há 30 anos atrás, 50% ou mais das casas de Lagoa Queimada é casa de paia. E aí eu abri uma associação, eu adquiria semente para aquele pessoal plantar, eu aconselhava eles como é que eles faziam. E aí comecei a arrumar, a comprar casa velha, pegar aquelas teias, levar. Porque um dia que eu fui levar um cidadão lá, a mulher dele parou no hospital, fui levar. Quando eu parei na porta dele, deu outra voada, a mulher teve que ficar com a criança debaixo da mesa, porque a casa era de pai, estava morando tudo. Então eu me dediquei, Jorge, em ajudar as pessoas mais carentes do nosso município. Nunca me preocupei em ser o vereador mais votado, porque eu ia ter compromisso demais e podia até me corromper. Então eu me preocupava de me eleger, mas nunca fui o vereador mais votado, porque eu nunca me preocupei com isso. Que bom, ou seja, você sempre pensou na necessidade das pessoas, né? Então, a gente está aqui para lhe parabenizar por isso, né? Você já está mais pensando no próximo, né, do que em você, porque talvez você tivesse a oportunidade, né, de sair rico aí, bem de vida da política, né? Porque você teve aí um longo mandato, mas você preferiu sair de cabeça erguida, com pouco recurso, mas também, pelo que eu estou conseguindo entender, você ajudou muita gente, né? Então, parabéns aí por isso, né? E todos políticos, né? Pense assim, ou seja, cuide do próximo, né? Porque eu acredito que quando você entra na política, eu acredito que é para entrar para servir, né? Ou seja, para fazer diferença na comunidade, na vida das pessoas. E eu acredito que foi isso aí que você fez, né? Então, parabéns aí para você, né? A próxima pergunta que eu quero fazer para você é que você falasse um pouquinho, né, como Várzea Grande era logo quando você iniciou na política, né, melhorou muita coisa de lá para cá, ficou pior, né? Como é que você faz aí esse resumo, né? Porque dá a entender que tem aí parece que você falou que tem 26 anos que você participou da política, mais ou menos, durante 26 anos, né? Então, é uma longa história, né? Eu acredito que você tem um gabarito aí suficiente para falar sobre isso, né? Se mudou, se melhorou, o que é que precisa que mais para frente, né, a gente falaremos o que você acredita que precisa, mas eu queria que você contasse aí um pouquinho da história, das mudanças de Várzea Grande que teve de lá para cá. Uma das mudanças que nós tivemos em Várzea Grande, até porque é obrigatório hoje, é com respeito ao salário do funcionário que trabalhava, ficava até 7, 8 meses sem trabalhar. Já cheguei naquele jardim ali de pessoas ter 105 gari com 3 meses de salário sem receber. Isso é triste, né? Entendeu?
E aquilo me compadecia daquilo, de ver aquela situação. Outra coisa que a gente sabe que está muito capenga, mas a saúde já melhorou um pouco, mas tem que melhorar muito mais quando a gente economizar o dinheiro, como eu te falei aqui, que tem como economizar. Para economizar R$1 milhão. A gente ter uma saúde melhor, a gente ter uma educação em Baixa Grande hoje, que se eu digo todo dia, se nós não temos uma boa educação em Baixa Grande hoje, é porque alguns professores não têm se dedicado a dar de si o que eles aprenderam ou o que eles recebem para dar de si. Porque a gente tem uma Baixa Grande hoje que tem um salário compatível, melhor do que qualquer outra cidade aqui na região. Se você for em qualquer outra cidade aqui na região de Baixa Grande, os professores de Baixa Grande eles têm um salário melhor. Isso a gente agradece a nós vereadores que estavam lá para aprovar o aumento do salário dele, brigar com o prefeito, correr atrás para que hoje eles tivessem um salário melhor e que merece muito mais. Agora, com respeito à educação de Baixa Grande, eu não aceito dizer que Baixa Grande hoje não tem educação, se não tiver, porque está faltando dedicação de alguns professores, mas nós temos muitos professores dedicados a Baixa Grande. A prova que você vê que Baixa Grande, como nós estávamos falando aqui, Baixa Grande é um transportador de pessoas para outra cidade, como médico, enfermeiro, odontológico e assim, sucessivamente. O que nós está faltando hoje, Jorge, em Baixa Grande, que precisa melhorar, é uma escola técnica aqui em Baixa Grande. Nós precisamos, ali que Quixabeira tem mais de 15 anos, que segundo fui informado na época, e que essa escola era para vir para aqui para Baixa Grande, mas como não teve o apoio, não sei quem foi o gestor na época, não vou condenar aqui quem foi, e que deixou essa escola aí para Quixabeira. Então, nós, como eu lhe disse aqui, nós temos uma cidade geograficamente bem acentuada e hoje não tem uma escola técnica, é isso que a gente está precisando de melhorar em Baixa Grande. Melhorou muita coisa, mas muita coisa. A gente vê, tem que fazer. A gente vê, se você sair aí, olha, em qualquer outra cidade da circunvizinha, você não encontra nem povoado, nem na sede do município, tanto de rua sem calçamento em Baixa Grande. Se você for hoje fazer um levante em Baixa Grande hoje, naqueles bairros, como Quadraque, Novo Horizonte, e até mesmo lá, até dentro quase no centro da cidade, você vai ver hoje que nós temos rua sem calçar hoje, sem um saneamento básico, quase meio tanto que já tem, mas não é para acontecer isso. Você chega em Maíra ali, chega em qualquer outro lugar, não existe isso. Porque nós estamos precisando, Jorge, de pessoas de garra, de deputados de garra que venham ajudar a Baixa Grande. Mas o povo é o culpado também disso, Jorge. A gente teve época aí que Baixa Grande teve 160 deputados federais votados e 206 deputados estaduais. E até o juiz pegou assim, quando pegou o mapa assim, falou aqui retalho de pano. Então, se um deputado chega ali e leva 7.000 votos de uma cidade, ele não vai ajudar a Baixa Grande que leva 2.000 votos. Exato. Então, nós precisamos... Porque ainda tem chance de ser menos votos ainda do que 2.000, né? Isso, nós precisamos se unir para isso, para que Baixa Grande possa cobrar. A gente também tem deputado aí, com todo respeito a ele. Agora, tem um deputado aí que já foi votado em Baixa Grande, me parece que é a terceira vez, um deputado, Pedro Tavares. Aí você pergunta ali, Pedro Tavares já trouxe aqui para Baixa Grande, eu vou dizer a você nada. Não vou dizer a você nada. Dentre esses deputados aí, todos que a mim trouxe alguma coisa para Baixa Grande, foi o Sérgio Carneiro, a Neuza Cadório, o Afonso Florencio, o Cajado, e assim, alguns outros que trouxe, mas não mais esse deputado só recebe o voto, vai embora, segundo ele, dá dinheiro para os colaboradores dele, e aí vai embora e Baixa Grande fica nessa situação. Então nós precisamos de Baixa Grande estar numa situação que precisa muito melhorar, então nós precisamos colocar novas pessoas mesmo lá para ver se corre atrás com garra. É isso mesmo, ou seja, botar um sangue novo, né? Ou seja, também concordo com você fazer aí uma mudança, né? Para que as pessoas... Porque a gente já sabemos aí como é o pensamento, né, da grande maioria. Eu tenho até uma pergunta meio polêmica, né, para fazer para você, se você puder responder, né? Se você dizer que não quer responder, aí pode ficar sossegado, né? Eu queria perguntar para você, desse período todo aí que você tem aí na política, né? 26 anos aí, né? Eu queria que você
se você puder responder, né, qual foi a pior gestão, né, de todo esse tempo aí que você passou aí na política, né? Ou seja, de acordo aí com o seu conhecimento, né? Porque a gente está aqui percebendo que você é um cidadão bem informado, né, das questões de Baixa Grande, né? Se você puder falar sobre isso, né, para que as pessoas, porque eu acho assim, quanto mais as pessoas são informadas, né, porque é melhor, né, para que as pessoas consigam tomar uma decisão, né? Como você já falou aí sobre a questão de Baixa Grande, né, que ela precisa mudar, né, precisa melhorar. Eu acredito que, às vezes, também tem pessoas que contribuíram, né, para que Baixa Grande não crescesse, né? E olha, uma das piores gestões, inclusive, até me serviu como experiência, foi a primeira gestão, quando eu fui vereador a primeira vez, foi com o ex-saudoso Amado. Até porque eu sempre dizia para ele: Amado, você nasceu para ser médico, você nasceu para ser político. Porque ele só fez a eleição, mas ele não mandava. Ele era mandado por pessoas aproveitadores e que aproveitou-se dele. Ele não tinha conhecimento de gestão pública. E aí foi uma das piores gestões. Se você me falar hoje, eu quero entender a sua pergunta, como outras pessoas também querem entender essa gestão. Eu sei que alguém pode perguntar hoje, com a gestão de hoje, eu digo que também entre elas, essa de hoje é uma gestão que não está muito boa, a gente sabe, todo mundo sabe, que não está muito boa, porque é aquilo. A gente sabe que o prefeito Gilvan, ele fez duas gestões excelentes, muito excelente mesmo, mas agora até o problema dele, a gente sabe que ele teve problema de doença, e a gente sabe que ele não ficou no comando. E aí a gente sabe que tem aquela história que diz que a panela que muito mexe queima. No final fica sem sal, né? No final ela azeda, né? Dá alguma coisa errada. Vai dar um problema no final. Então o que está acontecendo hoje na gestão de Gilvan é que você vê que ele fez duas administrações excelentes, e hoje a gente sabe que a gestão dele hoje deixou a desejar. Ele tem conhecimento disso, ele entende disso, que a gestão dele hoje deixou a desejar. Até porque eu acho também, aquilo que a gente falou, que esse pessoal que vem de fora, ele não quer o bem da gente, ele vem pegar o dinheiro da gente. Exatamente. Eu vejo aí. Tirar o recurso de Baixa Grande. Tem uma empresa aí de engenharia, que essa empresa tem dado muito quebra-cabeça às empresas que estão executando as obras aí. É uns projetos mal feitos, os projetos tem que fazer. Aqui esse projeto mesmo dessa canteira aqui de Italegre, aqui, esse projeto, eu levei mais de 30 dias, que tinha dia de eu ligar 2, 3 vezes com o engenheiro, para ele me explicar como era aquele projeto, o projeto de cabeça para baixo, onde era do lado de cima era do lado de baixo. E essa engenharia tem atrasado muito essas obras daqui do nosso município. E assim sucessivamente, e outras pessoas, como ele disse, que outras pessoas que vieram trabalhar no município e que não executaram o seu papel, e aí juntou uma coisa com a outra. E aí hoje a gente sabe que a gestão do prefeito Gilvan, ele trabalhou um pouco, tem muita obra mesmo, não pode se esconder. Tem muita obra aí feita para terminar, mas que essa gestão dele agora deixou muito a desejar. Pronto. Gil aqui deixou um comentário, né? Queria ver qual é a sua opinião, né? O problema de Baixa Grande, né, é a forma de um gestor, né, se eleger gastando fortuna, né, na eleição. Ou seja, ele deu a entender que o cara investe muito dinheiro, né, na campanha, né, como você tinha acabado de falar, né, que fez a sua campanha aí tranquila, né, fazendo ali, não oferecendo muita coisa, ou seja, não gastando muito. E aqui ele deu a entender que a pessoa investe muito, então ele vai ter que pegar esse dinheiro de volta, né? O que é que você acha aí dessa questão, desse comentário de Gil, né? Gil Elétrico, né? Aí também ele colocou, vejam, essa prática, né, iniciou tão cedo, antes da futura eleição, né, que me dá medo, né, do que vai ser, né?
Então, como é que você vê esse pensamento aí vamos supor, um candidato a vereador, ele investe aí uma quantidade enorme, né, de dinheiro na campanha, né? Como é que você vê esse pensamento? Olha, eu vejo isso um absurdo. É como eu lhe disse, Deus sabe, isso é minha testemunha. Eu já mandei diversas pessoas num termo até duro, assim, dizer, vai lá no inferno, caça um cão para tu votar. Exato. Aqueles eleitores que vinham para mim dizer, não, me dê aqui que eu tanto que eu vou votar em você. Exato. E eu sou contra isso, até porque o cidadão não é pacote de café, nem quilo de açúcar, de arroz para estar se comprando. Então a gente sabe que tem aquelas pessoas que não se prezam, não tem vergonha, que vai lá e se vende por esse tipo de coisa. Eu sou voto sim daí. Aí o político que quer comprar o poder, ele não quer adquirir o poder, ele quer comprar o poder, ele quer estar lá de qualquer maneira, ele vai lá e gasta. Eu sempre digo, Jorge, que para eu estar vestido com essa camisa aqui, eu comprei ela, mas é porque eu estou vestido com ela, eu quero estar bonitinho com ela. Uhum. Então eu sempre digo que dinheiro não se investe errado. Exatamente. Quando você... Como é que você hoje vai pegar 200 mil, 300, porque eu sei que teve vereador hoje na passada Cachoeira, 300 mil para se eleger numa campanha. Se você somar aí, você vai ver que o salário dele hoje é a faixa de 4 mil e poucos reais, porque eles dizem que o vereador ganha 7 mil reais, mas se você for lá, ele paga 27% de imposto de renda, ele paga 13% de imposto, que dá 40% só de imposto. Mas depois vem os abatimentos, ele fica com a média de 30% só de imposto. Então ele deve receber aí 4 mil, 5 mil reais por mês. Aí você pega aí 5 vezes 48, quanto é que dá? Dá 280 e poucos mil, me parece. E aí, como é que eu vou gastar 300 mil para receber de pedaço em pedaço, em pedaço, em pedaço? Exato. Qual é a intenção desse vereador? Qual é a intenção desse político? Isso. Qual é a intenção do político pegar hoje e gastar 2 milhões numa campanha para ser prefeito? Qual é essa intenção? Exatamente. É ele roubar 5 milhões. Porque no caso não tem lógica, né? Tipo assim, Lógico. O cidadão ele vai investir 300 mil como um candidato a vereador. Aí se a gente for fazer uma conta rápida aqui, arredondar para 5 mil, dá 60 mil por ano, né? Em 4 anos dá 240 mil. 240 mil. E onde cobra esse dinheiro, né? Ou seja, então aqui, estamos fazendo esse bate-papo aqui, não? Então eu acredito que nós, né, como eleitor, devemos acordar para isso. Ou seja, se o cidadão ele está disposto a comprar o seu voto, né, pagar, significa que ele vai tirar alguma vantagem e no final eu acredito que os eleitores, né, que são prejudicados. Então o erro talvez já comece por nós, por estar aceitando essa situação aí, né, do cidadão. Vou te dar tanto para você votar em mim, em sua família. Então a gente devemos pensar nisso. Eu acredito que é como aqui o ex-vereador Elias estava falando, né? Fazer uma política limpa, né? Prometer só aquilo que pode cumprir, de acordo ali o que você tem capacidade lá com seus recursos que você vai adquirir lá dentro da prefeitura, né? Então, é isso aí que a gente devemos refletir, né? Então, tem aqui Renilton Ivo, né? Colocou ex-vereador, né? Que deixou um grande legado, né? Então, sempre está chegando aí um elogio, né? Então é isso aí, a galera nos acompanhando, né? Que Deus abençoe aí a todos vocês, né? Obrigado aí pela audiência de cada um de vocês, né? Então, aí também tem um comentário aqui interessante, né? Que Gil, né, colocou. A coisa tá complicada, né? Antes dos gestores se elegerem, já estão... ou seja, dividindo os cargos, né, ali, ou seja, tipo assim, eu sou um candidato, né, aí eu te chamo para tu vir me apoiar em troca de um cargo, né. Como é que você vê esse pensamento? Aproveitar se você também puder responder, né, aqui esse comentário aí de Gil Eletro, né, se você puder responder como é que você vê esse pensamento de algo em troca, já dividir os cargos tudo ali, antes do cara ser eleito, né? Jorge, não é crime e não é indecência. Uhum. Aí cabe de cada grupo a maneira como ele vai trabalhar, né?
Eu acho até uma maneira de respeito, como você tem seu grupo, Isso é. e você quer que eu vá para lá, aí, lógico, que você tem que... Isso é notório, é negociado no Congresso, é negociado no Senado, em Em todos os lugares, né? Não é indecente. Uhum. O indecente é você chegar lá e comprar o cara com dinheiro. Isso Mas aí. se você tem seu grupo, você chegar para você, Gil, você vem para cá com o meu grupo, nós divide aqui a secretaria. Uhum. Agora que o gestor tem aquele pulso, diz, ó Gil, a secretaria é sua. E o seu limite é esse, né? Agora, o seu limite é botar pessoas para o trabalho. Exato. Porque eu vou contar um pequeno relato aqui, Jorge, para você fica à vontade. entender. Isso Eu conheci um prefeito E as pessoas também do outro lado conseguem entender. entender. Então, Eu conheci um também. prefeito, Liomar, lá na cidade de Morro do Chapéu, e o prefeito atual apoiou ele e ele ganhou a eleição. Isso aí. Com 6 meses de mandato, ele contou pra gente que mandou fazer um relato da campanha dele, todo lugar ele estava 60%, 70%, 60%. Na Secretaria da Educação ele estava com 35%. Chegou em casa, ele ligou para a secretária e disse, amanhã cedo você bate a secretária, bate a demissão da Secretaria da Educação. A mulher disse, que é isso, Eliomar? A secretária da Educação, que era a mulher do prefeito que apoiou ele. No outro dia ele ligou para o ex-prefeito e disse, agora a secretaria é sua, mas a sua mulher não saiu para trabalhar comigo porque ela não está desenvolvendo o trabalho. Uhum. Então eu acho que o gestor tem que ter esse curso. Isso, ou Eu seja, estou lhe dando para você administrar a secretaria, mas que coloque pessoas para o trabalho. capacitada. Né? Isso Eu não acho indecente. Você sabe que nosso grupo não fez isso, Uhum. até porque foi uma combinação de sentar com as pessoas para a gente fazer uma nova gestão de tudo. Em tudo, em todo o sentido, né? Agora, se eles fizeram lá, dividiu a secretaria entre lideranças que apoiou ele, não é indecente. Uhum. Isso Não aí. é indecente e não é crime. Não é contra a lei. Agora, ou seja, crime é eu chegar para você e dizer, olha, estamos aqui 200 mil, estamos 100 mil para você vir para cá para o meu grupo. Como eu já achei. Eu já achei por 2 vezes Uhum. pessoa de chegar assim, como 4 anos atrás, chegou com um pacote de 100 mil reais, assim, acho que Baixa Grande quase tudo sabe disso. Correto. E dizer, toma aqui para você largar a Gilvan e voltar para cá para outro grupo. Aí eu falei, olha, se eu fazer uma coisa dessa, meu pai lá em cima vai ficar envergonhado. Verdade. Entendeu? Aí a pessoa parou, não me ofereceu mais e eu fiquei cá em paz no meu grupo e eles também ficam lá em paz. Então, indecente é isso. Eu ir comprar uma liderança com dinheiro. Isso. Agora, negociar o cargo não é indecente, não. Correto. Pronto. Então, aí... Concluindo, Jorge. Aí, pode terminar. quando ele diz, eu fui presidente 3 vezes da Câmara. O meu nunca deu um centavo para vereador. O meu é assim, chegava só aqui, ó, tem esses carros aqui da Câmara, você coloca as pessoas, você coloca. Você coloca as pessoas que você. Se as suas eu vou lhe dar o cargo, eu fico a presidência, você vota em mim. Foi a minha negociada com as pessoas que não foi indecente nem criminosa. Como eu dei o cargo da assessoria jurídica a um colega, ele colocou um advogado e quando eu tive que sair, porque o advogado não correspondeu com as expectativas da Câmara. Então não é indecente, não. Pronto. Então, acredito que ficou aí bem esclarecido aí essa questão, né? Ou seja, é uma forma de cada grupo trabalhar, né? Uns podem fazer uma mudança, ou seja, organizar seus cargos depois de eleito, e outros já podem organizar todo mundo antes da eleição, né? Porque isso não compromete o andar do município. O que Exato. compromete o andar do município, Jorge, é isso que eu lhe disse. É chegar na época de eleição, juntar todo mundo, pegar o dinheiro do deputado, o deputado vai embora e não deve nada a Baixa Grande. É pegar o dinheiro de comprar, aí ele vai ter que roubar para pagar o dinheiro que comprou você como uma liderança. Agora, negociar cargo, isso eu não acho, eu acho que não é indecente, não é crime. Pronto, é isso aí. Então, eu acredito que ficou claro aí para todo mundo, né, que está nos acompanhando, né? Estamos aqui com bate-papo aí com o ex-vereador Elias, né, um cidadão aí bem conhecedor da política, né? Então, eu queria fazer uma pergunta agora sobre Italegre, né? No caso, você sempre foi vereador, né? No caso, você é bastante conhecedor, eu acredito que você conhece aí o município
todo, né, todos os povoados. Mas como eu sou aqui de Italegre, né, queria fazer uma pergunta para você sobre Italegre, né? O que é que melhorou assim em Italegre? Né? Queria que você falasse um pouco aí sobre Italegre, né? Quais são as mudanças positivas e negativas de Italegre, né? Se tiver positivo, você fala. Se também não tiver negativa, também não precisa, né? Mas fica à vontade para você falar um pouco aí sobre Italegre. Jorge, Italegre é uma terra que eu gosto muito, apesar que acho que você sabe disso, né? Uma meia dúzia da elite que Italegre, eles não me olham com bom olho, porque eu vim para Italegre para mudar Italegre. Certo. Eu nasci, como eu te disse, da vida aqui da sua casa, lá em casa, dá 7 quilômetros. Eu nasci aqui, meu pai vendia tudo aqui, a gente fazia tudo aqui. Só que eu me ausentei para ir trabalhar, e aí fui morar em Baixa Grande, há 17 anos atrás. Eu vim morar aqui em Italegre. Eu tinha naquela sede, sabe, aquele lugar que você é acostumado a viver em criança, tem aquela sede de passar, voltar lá, não é verdade? E era aquilo que eu tinha vontade de morar em Italegre, até que comprei um sítiozinho aqui perto, foi o último sítio, quando eu vendi o terreno maior, eu comprei. E vim morar por aqui, fiquei aqui em Italegre. Quando eu cheguei aqui em Italegre, Jorge, eu encontrei o clube de Italegre totalmente acabado como está hoje. E aí eu gastei do meu bolso, por isso que eu lhe disse que acabei o que tinha, porque eu não gostava de ver as coisas bagunçadas, né? E aí eu gastei de meu bolso para consertar Italegre, para consertar o clube. Aqui não existia mais nada, porque o povo, os bagunceiros, que era elite, que achava que eram os ricos, que tinha como mandar. E escorraçou todo mundo, pessoas que foram embora daqui para São Paulo ameaçadas de morte, etc. Aí abri, no primeiro dia que eu fiz uma festa, trouxe 8 policiais para essa festa. Foi 3 casal, porque não acreditavam mais no clube de Italegre. Aí nas outras festas em diante, aí o clube não cabia mais de gente. E aí cheguei aqui, você sabe, ali depois da casa de aonde o Heloísio mora hoje, o vereador, só tinha um calçamento dali para cá. Aí eu corri atrás daquele calçamento, o deputado Afonso Florencio, que na época era secretário da CETU, me deu aquele calçamento. Depois eu corri atrás, Neuza Cadori me deu aquele lá da Rua do Açude, me deu aquele outro aqui da Rua do Fundo. Conquistei todos esses calçamentos aqui para Italegre, que mudou a cara de Italegre. Conquistei essa água encanada aí, Italegre, quando o prefeito atual, hoje Ivan, era prefeito, me convidou para almoçar lá no Cabrito com o chefe da Embasa, diretor da Embasa. Eu fui lá pedir essa água para ele. Ele disse que era inviável. Eu falei, como, doutor? 7 quilômetros, só deu 13 quilômetros para Lagoa do Cipó, e para Italegre 7, que é 3 vezes mais. Ele disse, é maior do que Lagoa do Cipó. Eu falei, é 3 vezes mais, ou 4. Aí ele disse, mas está muito em cima da política, eu vou ver. E de noite eles viajaram para o Barbosa, o prefeito acompanhou ele para uma reunião em Barbosa. E quando foi no outro dia, o prefeito me deu um recado, olha, o doutor falou que quinta-feira você pode pegar o diário oficial que vai dar seu presente, se ele pediu a água de Italegre. E assim me deu essa água de Italegre. Como esse poço aqui, tem uns pais desse poço aí, e dá até graça. Esse poço, na época, o vereador Aloysio, ele apoiou Cajado e Tude para dar o forro da Igreja Católica. Isso aí sempre foi formado. E eu, Heraldo Melo, a gente apoiou Zé Ronaldo. E aí a gente pediu a água encanada naquela época para Italegre, ele disse que era impossível, mas que ele ia dar uma água encanada para Italegre, que ia mandar cavar um poço tesiano e encanar a água como foi mesmo. Aí 8 dias depois já chegou as máquinas para cavar, cavou, encanou, você sabe, tinha aquelas caixas lá em cima. Aí foi o ex-deputado Zé Ronaldo, através de mim, de Heraldo Melo, que trouxe essa água aqui para Italegre, ainda sem morar aqui. Aí a gente vê esses pais de Italegre. Quando eu cheguei por aqui, olha, Italegre ninguém dormia, era 4, 5 carros de som, bagunçava a noite todinha, ninguém dormia. E aí eu fui combatendo aquilo, e hoje a gente vê que Italegre não está 100% bom, mas graças a Deus que o povo se educou, me ajudou a se educando, e me ajudou a mudar de Italegre. Mas a gente hoje está precisando muito de Italegre, a gente sabe que Italegre hoje é praticamente abandonado, entendeu? Que a gente sabe que quem tem que correr atrás das coisas é o vereador
o vereador daqui, com todo o respeito que eu tenho a ele, não corre atrás. Estou falando aqui, não estou dando ninguém mais que, mas eu estou alertando ele para ver se está. A gente tem que ser coerente. O vereador Elcio que ainda vem aqui conseguir esse dinheiro que está fazendo aí esse canteiro aí. Aqui, quando eu cheguei para aqui, como eu te falei, as festas de Italegre tinham acabado, mas eu conquistei as cavalgadas todo ano, eu conquistei as festas de São João todo ano, de chegar aqui da gente ter 8 bandas para tocar no São João, levar 4 dias de festa aqui no povoado de Italegre. Mas foi quando eu me afastei da política e aí nós temos hoje um São João decadente, nós temos um Natal decadente. Eu já trouxe quase das melhores bandas para tocar aqui em Italegre. Quando eu era vereador, eu representava aqui em Italegre. Aí a gente vê hoje Italegre necessitando que traga a juventude da Geraldo ali. Há 15 anos atrás, eu gastei R$8.000 no campeonato. Nós trouxemos 3 troféus desse campeonato para aqui para Italegre. Mas a gente está vendo hoje a juventude que é esporte, é saúde, é educação, é tirar a juventude da droga. A gente está vendo que hoje, porque a gente não está vendo os vereadores aqui fazendo uma política voltada para a juventude. E Italegre está precisando muito de uma política voltada para a juventude. E eu não sou candidato, mas isso eu vou garantir aqui, com todas as letras, que o meu filho eleito, ele vai ajudar com certeza com a sua juventude, e foi uma das coisas que ele falou para mim, que ele vai ajudar a juventude, até que ele sabe que ele é empresário e não precisa de pegar esse salário para estar sobrevivendo. Então ele disse que vai aplicar esse salário na pobreza, que ele quer ser vereador, não é pelo salário, é para fazer a diferença, né? Fazer a diferença e continuar o trabalho de outro. Sempre eles têm o orgulho do pai que tem. Pronto, é isso aí, né? Eu queria que, como a gente está nos falando um pouquinho de Italegre, queria que você me falasse um pouquinho sobre, para ficar específico, né? Sobre a questão dessa praça de Italegre, né? Se você puder aí nos informar, né? O que está acontecendo com essa praça, né? Porque ela está atrasada, né? Porque aparentemente parece que ela já tem quase 2 anos, né? Se não estiver enganado, que começou. O que você pode explicar aí para os moradores, né? Aí de Italegre, né? Para as pessoas de Baixa Grande, né? E aí do nosso município, né? Porque Italegre tá tipo assim, tá um cenário meio que triste, né? O que é que você tem a falar sobre isso aí? A Praça de Italegre, todo mundo sabe que a empresa Vitória é do meu filho, o mais novo, Daniel. Todo mundo sabe que eu fico aí olhando Exato. os trabalhadores, até porque eu disse, deixa lá, coloca lá, eu fico olhando para não estar dando despesa. O problema da praça, Jorge, é que esse dinheiro já existia desde quando o Heraldo era prefeito. É um dinheiro de quase 8 anos atrás. Você sabe que há 8 anos atrás você comprava um saco de cimento por R$16, 17. É isso mesmo. E as empresas compravam lá na fábrica e trazia. Hoje um saco de cimento custa R$32. Se você comprar a carregada fechada na fábrica. Então, praticamente, quando no projeto já vem dizendo que tem um reajuste de preço aditivo. E esse aditivo ainda não foi liberado, mas essa semana passada o prefeito sentou com ele e eu cobrei do vereador Elcio, e ele foi lá e ajeitou com a empresa, que depende também da empresa fazer isso, para agilizar com urgência esse reajuste para que ele termine, porque a gente sabe que falta um canteiro ali, todo o material de lâmpada ali já está pronta, tem uns refletores ali, já estão todos comprados. A única coisa que falta é aquele canteiro do meio que falta terminar, que em 30 dias a gente termina. E a grama, a pessoa chega lá em feira, trazer a grama em 2 dias e a grama é rapidinho, né? Mas eu acredito, eu já reiniciei o trabalho hoje, de novo, fazendo. Eu acredito que nesses 30 dias está concluindo aquela obra, se Deus quiser. Mais ou menos umas 3 semanas aí se faz o material para concluir, e mais uns 30 dias, 40 dias o máximo, eu acredito que
a gente está concluindo, porque o vereador está se empenhando para a empresa resolver logo esse problema que tem que resolver, para terminar essa obra aí de Italegre. Pronto, é isso aí, né? Então, aí estamos aqui, né, com esse bate-papo aqui, né, com o ex-vereador Elias, né, um cidadão aí muito bom aí nas suas conversas, né, ou seja, um cidadão bem conhecedor da história de Baixa Grande. E aí a gente vamos, aparentemente, no meio aí dos seus comentários, né, você já respondeu a próxima pergunta, né, que eu ia te fazer, né, mas para ela ficar específica, né, para que as pessoas entendam, né, que às vezes também tem pessoas que às vezes começam a chegar agora também, né, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que você vê a gestão atual, ou seja, especificamente, né, porque nos seus comentários você já falou, né? Como eu já falei, a gestão atual, ela pecou muito, a gente sabe que pecou muito, até na questão, como já falei, de trazer pessoas e que não tinha nada a ver em Baixa Grande, ou colocar pessoas erradas no lugar, porque se você colocar a peça errada, a máquina não vai funcionar. Exatamente. Eu fiz um curso em Brasília, Jorge, foi isso que me aprimorou na minha gestão pública, como vereador, como presidente da casa. Ele brincava com a gente, falava assim, se você colocar sábado no lugar de domingo, você não vai fechar a semana. Então é isso que eu falo, você colocar as pessoas no lugar errado. Mas você vai colocar um secretário de obra, o cara, como é que você vai pegar um militar, não estou desprezando, vai colocar como secretário de obra. Esse militar, você tem que colocar ele numa função de segurança. Exatamente. Não é verdade? Porque foi para isso que ele se capacitou. Como é que você vai pegar um médico e vai colocar no lugar do engenheiro civil? Exatamente, Não é verdade? Como é que você vai pegar um engenheiro civil e vai botar no hospital para administrar o hospital? Ele não vai contar. Então foi uma das coisas que eu sempre falei, que a gestão já entrou errada quando colocou pessoas, aí trouxe pessoas de fora para a Secretaria de Saúde, nós temos secretário, onde o nosso amigo pré-candidato do Canário, ele falou, não quero saber se você já votou comigo ou deixou de votar. Se tiver competência. Se tiver, assim, no meu grupo, não tiver pessoas capacitadas em qualquer função dessa, na saúde, qualquer função, eu boto qualquer outra pessoa, contanto que seja aqui bacana. E eu concordei com ele. Aí você vai ver a máquina funcionar. Isso mesmo, né? Porque vai girando, né? Você não vai botar gasolina no carro, diz que ele não vai funcionar. Isso mesmo. Então, um dos pecados que a gestão hoje deixou a desejar, e todo mundo sabe disso, é notório aí, eu acredito que se o prefeito, nosso amigo Hélio, estiver escutando, ele vai entender e que eu não estou jogando pedra na gestão, eu estou mostrando simplesmente por que a gestão pecou. Exato. Porque muitas vezes, como aqui em Italegre mesmo, ele pecou muito porque ele não ouviu as pessoas que quis ajudar ele. Ele ouviu as pessoas que quis sugar dele, são sugadores, entendeu? Porque se ele ouvisse, hoje ele estava numa situação muito melhor aqui em Italegre. Também concordo com você. Então, às vezes, eu disse a ele um dia, disse várias vezes ao prefeito, falei, João, deixa eu te falar, quem vem para aqui te dizer que sua gestão está bem é seu inimigo, rapaz. Seu amigo é aquele que diz que ele não está bem, que é para você consertar. Então, todo bajulador, Jorge, é seu inimigo. Todo bajulador é seu inimigo. Pode esperar que lá no futuro ele vai te dar um prejuízo. Então foi o que aconteceu com a gestão hoje, com o gestor, é que os bajuladores ficou dizendo a ele que estava ruim, como essa semana passada tive uma conversa com ele com o empresário, e ele não sabia que a empresa estava segurando, tinha 100 dias que a empresa entregou as notas do trabalho que tinha concluído, e estava sem receber e tem dinheiro na conta. Não é dizer que o prefeito pagou que não tem dinheiro, não. É porque a empresa de engenharia não liberou, não fez o seu papel para liberar o dinheiro para as pessoas. Entendeu? Então, pessoas que veio de lá que não quer o bem de Baixa Grande. Foi isso que ele pecou e foi isso que hoje ele está com a forma de um mau gestor, enquanto a sua gestão dele no passado foi se de água abaixo.
Exato, ou seja, essa gestão aí desfez as outras gestões, né? Aqui tem uma pergunta, né, que fizeram exatamente para você, né? O que é que você sabe sobre o mercado municipal, ou seja, ali a reforma daquele mercado, né? Ou seja, essa pessoa está fazendo essa pergunta, né? Se você puder falar para responder ele aí, né? Se não, mas se você puder responder. Eu posso responder sim, Jorge. Pronto. Jorge, para identificar as pessoas que perguntou, e eu quero agradecer a você que perguntou, porque por nada você vai Ficar informado de que a empresa Impacto, que é do meu filho, também não tem culpa. O problema do mercado, Jorge, é que tinha que ser removido, como foi removido 2 postes, e ficava naquela parte de cima para passar o telhado do mercado, a parte de cima. E aí ficou bem 1 ano ou talvez mais para ser removido esses postes. O material todo comprado lá no escritório, lá em cima do guarda-material, e esperando que removesse. E todo mundo é notório que viu lá, quando removeram os postes, não levou 15 dias, o mercado foi concluído toda a cobertura. Ele fez toda a estrutura embaixo, todo mundo passava lá, viu? E ficou a cobertura, depois cobriu aquela parte de baixo, a parte de cima ficou impedida de concluir por causa desses 2 postes que ele removeu. Quando é agora, Jorge, para você ter uma ideia, dessa empresa que eu te falo. A empresa fez um projeto só ali a cobertura. Aonde está coberto é ali. A única coisa que falta para a empresa entregar hoje é só dar o contrapiso ali e fazer a instalação elétrica. O resto está tudo pronto. Agora o que passa ali para fora, aquelas lateral de meio-fio, aquela parte na frente que ficou sem cobrir, aquela parte nenhuma está no projeto para terminar. Nenhuma está no projeto para terminar. Aí agora acho que o prefeito pediu para a Condé mandar refazer o projeto para terminar tudo, porque tudo ali, aqueles paredão, tudo lá vai ficar como está. No caso, ali o compromisso da empresa é só para fechar só lugar o contrapiso. Fechado, é só o lugar que está fechado, só o contrapiso. E o mais por fora ali, tudo ali não vai terminar. Como é que vai fazer uma obra daquela e vai largar? Se você pegar da rua para a cobertura do telhado, dá mais de 6 metros de distância. Aquilo ali tudo não tem piso para dar. O piso ali, que são pisos de resistência, só tem dentro da cobertura. Então um dos atrasos da empresa foi a remoção dos postes que removeram. Pronto. Está explicado para você que fez a pergunta, no caso aí, Gil, né? Que fez essa pergunta. Obrigado a você por estar aí participando, né? Agora, a próxima pergunta, você já deu aí já fez aí um comentário, né, sobre essa próxima pergunta. Eu queria perguntar a você por que hoje você está apoiando Canário, né? Qual é o motivo que te levou a fazer aí essa mudança, né? Por que você hoje decidiu apoiar Canário? Queria que você explicasse aí para o pessoal entender qual é o seu ponto de vista, né? Para que todo mundo possa entender aí esse apoio seu. Uma das coisas que me trouxe a apoiar Canário é a firmeza que ele tem em administrar a Baixa Grande sem comprar a gestão. Certo. Ele já conversou com todos nós, dizendo, se depender de eu gastar 1 centavo, eu vou perder a eleição. E a gente, eu não vou falar aqui, porque até que não... Exato. Pessoas que tocam ele, e ele disse, eu não posso. Como ele disse, o que eu tenho, eu trabalhei, suei para sobreviver, eu e minha família. Correto. Nós vamos ganhar a eleição porque eu não vou gastar dinheiro com campanha, não vou gastar meu dinheiro para comprar voto, para esse tipo de coisa indecente. A segunda coisa de apoiar Canário é porque eu vejo ele assim como um bom administrador. Assim não, ele é um bom administrador.
Eu conheci Canário desde que chegou em Baixa Grande. Aí pessoas ignorantes, são Certo. pessoas ignorantes e que diz que são intelectual, mas são ignorantes, dizer que Canário ele é forasteiro. Se você é uma pessoa esclarecida e sabe que você chegou em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo, você se habituou lá, e você casou lá, você tem filho lá, você já se torna exatamente. Um cidadão daquele território. Daquele território. Isso mesmo. Como cidadão, Jorge, eu, quando fui um dos médicos que, quando eu entrei na Câmara, né, já existia essa lei de reconhecimento das pessoas. Honra ao mérito, cidadão. Honra ao mérito é dada àquelas pessoas que são filhos da cidade, que prestam um bom serviço. Exato. O Beraldo, a gente sabe como médico, como o Evandro Miranda, que prestou muito serviço, e outras pessoas que a gente... E o primeiro a data de cidadão foi eu, dei 288 tipos de cidadão a Baixa Grande. Aí, disso para cá, a gente vem entrando, ele acha que mais de 500 pessoas. E Canário foi uma das pessoas que recebeu o título de Baixa Grande. Ele tem hoje ele colocou quase 90% das suas economias feita na cidade de Baixa Grande. Que a gente vê que ele investe... Quase todas as suas, seu tempo, Canário tem 23 anos. A gente vê que ele começou com aquela bomboniere lá, não sei se você lembra como é, a funcionária trabalha com ele esse tempo todo. E aí a gente viu que ele não é mais um forasteiro como o povo tem dito. Então, como eu analisei ele como bom gestor, aí foi uma causa de eu querer uma Baixa Grande melhor, eu queria uma Baixa Grande. Então, se eu analisei, se eu reconhecer ele como um bom gestor, eu vou ter que apoiar ele. Até porque o outro candidato, até que se for lá na corrente sanguínea, deve ser parente meu lá da 4ª geração. Isso é. Mas eu não... Foi uma pessoa também que não me procurou, já veio me procurar depois, entendeu? E eu vejo, com todo respeito, o Canário uma pessoa mais adequada. O outro pode ser até mais intelectual, entendeu? Mas a gente vê quantas pessoas que não sabiam nem a lei prosperou e outros que eram inteligentes e acabou. Mas é verdade. Então a inteligência... Às vezes A inteligência vem de Deus. Exatamente. Deus é inteligente. Então, uma das coisas que me trouxe a apoiar Canário e a maneira como ele está conduzindo. Acredite em mim e vamos me ajudar a administrar a Grande. Também, se ele chega lá e me decepcionar, eu também vou abandonar o barco dele. E daqui a 4 anos a gente vai construir outros até que Baixa Grande acerta o prefeito. Como já a gente sabe que na primeira gestão de Gilvão ele fez um bom trabalho, ninguém pode esconder que o Pedro também foi uma pessoa que trabalhou muito, não pode se jogar pedra. Exatamente. Aquelas áreas que já se deu fruto. Exatamente. Hoje, porque hoje a gente sabe que está com a gestão Capemba, vai ter que jogar pedra nas outras gestões dele. Eu não. Tem que saber separar, eu sou uma pessoa coerente. Então, eu vejo hoje, em torno do outro candidato, 90% das mesmas pessoas, com compromisso com as mesmas pessoas que administrou Baixa Grande. Pronto, é isso aí. Então está explicado, né, por motivo aí do seu apoio, né? Eu queria fazer uma pergunta, né, sobre a saúde de Baixa Grande. Aparentemente você já deu aí algumas informações. Se você quiser falar um pouquinho aí sobre a saúde de Baixa Grande, e você quiser já para não ficar muito longa a live, você já quiser falar de saúde, um pouquinho aí das estradas, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, aí seria a próxima pergunta, né? Para daqui a pouquinho a gente já começar a finalizar aí a live. Eu vou dar uma pincelada rapidinho na saúde, para você me falar da pergunta. Hoje nós temos uma saúde, hoje ela não é uma saúde boa, mas também não é decadente, porque se você... duas coisas que se você falar para mim, eu tenho tristeza e horror no nosso país, é saúde e justiça. Saúde e justiça eu não reconheço no meu calendário, no meu vocabulário, porque não existe justiça e saúde. Mas Baixa Grande precisa melhorar muito.
Com respeito ao hospital, é para que isso que eu lhe disse. Trouxe pessoas de fora que não tem nada a ver com Baixa Grande e só veio para ganhar o dinheiro e levar. E também pessoas lá, Jorge, eu sou formado em técnico de enfermagem, eu aprendi que, mesmo também já como doente, que já fui tratado dessa maneira, é que um sorriso, um carinho, a maneira de você tratar é melhor do que um remédio. E a gente sabe que tem pessoas lá dentro do hospital, colega meu, colega de trabalho, que eu trabalho há 27 anos no hospital, tem colega de trabalho lá, a maneira que trata o paciente. A semana passada mesmo eu me irritei lá, fiquei bravo lá no hospital. A maneira que tinha uma velha, chegou lá 9 horas, não recebi a velha, desmaiou, sem atender. E então você tem que diferenciar eu para você, você para mim. Exatamente. A idade de uma pessoa para outra, a situação. Isso, o problema ali que às vezes chegou mais grave, ou menos grave, né? Com certeza, eu tenho que ter uma pessoa ali para chegar lá, eu ver a cara aqui. Qual é a sua situação? Qual é a tua situação? Ô Jorge, a situação. Ô Jorge, a tua situação é pior do que a tua Elisa. A gente vai ter que a Elisa aqui rapidinho. Isso. Então, o que está faltando em Baixa Grande é uma pessoa para isso. Mas é pago, assistente social, você some lá para dentro e você não vê. A enfermeira passa com a cara, parece que está com nojo, com raiva dos pacientes. O que está faltando mais em Baixa Grande é o intercâmbio entre o funcionário e o paciente quando chega lá. E os médicos também, tem médico bom lá, mas tem médico lá que deixa muito a desejar. Na questão mesmo do médico, né? Minha filha mesmo foi atendida lá e o médico disse que ela tinha um problema, né? Que não resolveria mais, ou seja, deu a entender que o problema dela era incurável, ou seja, ele conseguiu atingir o psicológico dela, né? Então, ou seja, sem sequer fazer um exame, né? Sem nada, ou seja, já deu um diagnóstico terrível, né? Da forma mais triste possível, né? Que se pode dar para um paciente, né? Então, 90% das consultas que o povo vai consultar, o médico não são do paciente. O médico, ele não investiga o paciente. O médico tem que investigar até a sua genealogia. Exatamente. Você vê como se passou sua mãe, seu pai, teve assim. Quando você paga uma consulta particular, o médico não faz isso. Então, o médico que atende lá, ele tem que fazer isso. Ele nem um aparelho para sondar o seu coração, para sondar os seus batimentos cardíacos. A maioria só é para sua cara assim, tem o quê? Escreve lá, tome, vai lá, manda você ir lá tomar injeção, comprar um remédio e assim vai embora. É isso mesmo, né? Então, que essa situação, né, possa ser mudada. No caso, porque eu acredito que uma das coisas que pode fazer a pessoa trabalhar de mau humor, né? Ali, ou seja, é a questão de a pessoa não estar recebendo o salário. No caso, essa questão funciona certinho, o pagamento cai todo certinho, você sabe alguma coisa sobre isso? Ou tem atraso de salário, né? Porque se tiver um atraso de salário, às vezes faz com que a pessoa fique triste, né? Mas se está recebendo tudo certinho, eu acredito que deve trabalhar feliz, ou seja, porque a questão de saúde, né, eu acredito que mexe aí com o emocional das pessoas, né? Eu acredito que devemos ser o mais profissional possível, né? E olha, quando a gente se formou, a gente jurou que ia trabalhar com dinheiro ou sem dinheiro. Exatamente. Mas também traz consequência que ele deixa você chateado e nesse chateamento que você vive, aí você vai praticar até uma falta de humanidade. Exatamente. Com respeito à falta de pagamento, não. Essa é mentira. Agora o que lá, Jorge, é porque eu vejo quando eu tive sábado uma reunião com o canário lá e com os pré-candidatos e puxaram com respeito à situação e eu pedi a ele que quando ele fosse prefeito e que ele olhasse com carinho, com necessidade, com humanidade aquele povo da saúde. Como é que uma técnica de enfermagem trabalha 32 anos e se aposenta ganhando um salário mínimo? Não tem que valorizar. De trabalho. Verdade. Porque... Não tem feriado, não tem dia santo, não tem carnaval, não tem micareta, não tem São João, não tem nada. Ele tem que dar o plantão dele todos os dias, tem que estar ali. Exatamente. Por que esse povo não tem que ser bem pago? Eu acredito então, uma das coisas que traz a ele é porque a remuneração é muito pouco. Entendeu? Hoje um técnico de enfermagem, um motorista de ambulância, é praticamente um pouquinho a mais, um salário de R$ 1.671.
É Um muito pouquinho pouco. a mais do salário mínimo. Ainda mais, principalmente, Para trabalhar 12 horas. principalmente os caras que fazem transporte, os motoristas, né, que arriscam a vida aí subindo e descendo aí de altas madrugadas, né? Madrugada, eu tenho cicatriz aqui de virada de carro nas estradas, correndo demais, pneu estourou para dar vida às pessoas. Isso E mesmo. ganhamos um salário desse. Exatamente, porque às vezes o cidadão ali, ele vai ali querendo salvar a vida do paciente e ele está colocando a vida dele, a do enfermeiro, das pessoas que vai acompanhando, ou seja, no final, eu acredito que tem que ser valorizado, né? Porque são pessoas que trabalham, né? Com Quanto vida. salário e quanto salário eles recebem, o salário, sua remuneração, que é estipulada, eles recebem dia, 10%, isso, férias, Tudo certinho, né? recebe sério. Pronto, é isso aí. Então, vamos aí para a próxima pergunta, né? Tem uma pergunta aí meio aqui polêmica, né? Que os pessoal sempre tá falando sobre essa questão, né? Sobre a taxa aí da iluminação pública, né? Você acha que isso foi um benefício para o município ou uma traição aí para a população, né? Como é que você vê essa questão aí? Jorge, com todo respeito aos colegas vereadores, eu achei uma traição para a população. Vou te explicar agora. Pronto, Se fica à você vontade. for, é justo não, é lei. Se o prefeito quiser cobrar, não é obrigado. Isso. Mas se ele puder, ele pode. Essa taxa de iluminação existia há uns anos atrás, os vereadores ausentou essa taxa. Quando o Mimi foi prefeito, me mandou essa taxa lá para a gente aprovar, a gente aprovou. Inclusive o prefeito atual, o Gilvan, o vice-prefeito Pedro, foi contra totalmente a aprovar essa taxa de iluminação. O que eu acho a traição, Jorge, é porque esse projeto chegou, o prefeito tomou posse no domingo, e quando foi na segunda-feira, 8 horas da manhã, sem nenhuma população ter conhecimento dessa taxa de energia, essa taxa foi aprovada. E quando isso foi o presente, quando foi o presente de Natal, com 11 meses depois, tirou essa taxa de energia de 10% para 20%. Chamei os vereadores, falei, rapaz, pelo amor de Deus, não faz esse crime com o povo de aumentar, já de pagar, tudo bem, mas o crime, como aqui outros que moram na zona rural, que taxa de iluminação vocês consomem? Exato. Eu falei com eles, rapaz, tira isso, eu conheço pessoas viúvas ali que pagam R$40 de taxa de iluminação. Eu falei, rapaz, tira essa taxa de iluminação das pessoas da zona rural, que a zona rural não tem iluminação pública não. Mas eles meteram a caneta e aprovaram da maneira injusta e cruel. Com todo o respeito aos vereadores, mas se me perguntarem, eu estou aqui para falar a verdade, o povo quer saber a verdade. Então foi uma crueldade da maneira que foi aprovada, principalmente para o pessoal da zona rural. É isso aí, né? Então, aí vemos aí a opinião aí do ex-vereador Elias, né? Gideone Oliveira colocou parabéns, né, pelo debate. Está sendo muito importante, né, para esclarecer alguns pontos, né, que deixa a desejar, né? Então, obrigado a você aí, Gideone, né, pelo carinho, por estar nos acompanhando, né? Obrigado a todos vocês aí que está acompanhando aí esse pequeno bate-papo aqui, né, com o ex-vereador Elias, né? Então, vamos aí para a próxima pergunta, né? Já a gente termina, né? Não demora muito mais não. A próxima pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho aí da Câmara de Vereadores, né? Ou seja, muitas pessoas aí estão começando a criticar a Câmara de Vereadores, né? Achando que a Câmara de Vereadores está deixando tudo correr solto, né? Como se não tivesse fiscalização. Algumas pessoas chegam até a dizer, né, que a Câmara de Vereadores é uma espécie de puxadinho aí da prefeitura, né? Como é que você vê a Câmara de Vereadores atual hoje aí? Se você puder falar um pouquinho aí sobre essa questão. Jorge, com todo respeito aos novos ex-colegas, vereador, que eu sou ex-colega, né? Mas eu vou ter que falar a verdade para o povo. É isso aí, o povo gosta de você porque você é sincero. Eu fui vereador, vocês mandaram,
eu nunca fiquei um dia sem ir na Câmara, eu não teve o dia que eu estava trabalhando. Mesmo no dia que eu estava no hospital trabalhando, que folgava um pouquinho, eu estava lá na Câmara para atender o povo. Eu fiz justo a meu salário. Na minha época como presidente, Jorge, as comissões, são 3 comissões, ela se reunia toda terça-feira para dar vista aos projetos que o prefeito mandava, fazer os seus pedidos. Certo. E na terça-feira os vereadores tinham que estar lá. Se um vereador faltasse 2 sessões, eu cortava. Que hoje, como eu lhe disse, o salário dele não é 7 mil, porque é descontado mais 2 mil, mas se ele for tirado hoje, o salário dele for cobrado, ele vai cobrar em cima dos 7 mil bruto. Certo. E daria a média de 1.700, divida por 4 sessões, dá R$1.700, quase uma sessão dessa. Que é como combati, você faz parte lá do nosso grupo, e eu já combati com alguém falar sobre o salário de vereador. Falei, eu não aceito dizer que é algo, que é muita coisa, né? Que é muita coisa, não é. Só que tem que fazer justo esse salário. Exato. Você vê, os vereadores não se reúnem para discutir os projetos. Quando chegava, Jorge, esses projetos polêmicos, como você acabou, a gente acabamos de citar aqui a taxa de iluminação pública, isso mesmo, a gente levava passando para o povo, fazia ciente o povo, para o povo ir para lá, pressionar os vereadores para recuar daquele projeto, etc. Mas hoje não, o projeto chega lá e a sociedade não tem o conhecimento. A LDO chega lá, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tem conhecimento, entendeu? Então o povo ia chamar as entidades representadas para ir para lá, para se discutir. Não, esse dinheiro está muito para a Secretaria de Obras, tem que colocar aqui na saúde, está muito. Então a gente discutia, colocava emenda, o prefeito mandava de uma maneira, a gente colocava emenda, tirando, e etc. E hoje a gente não vê nada disso. Os vereadores, colega, com todo o respeito, perdoe, mas vocês deixaram mesmo a desejar durante esses 3 anos. Deixaram a desejar durante esses 3 anos. Não sei se aconteceu, se calaram, foram cuidar só de si. Eu estou falando para vocês se alertar e pedir desculpa ao povo, porque todo ser humano ele é dotado de erro, é dotado de fraqueza. Verdade. Mas se fosse eu hoje, eu estava lá pedindo desculpa aos munícipes pela essa taxa de energia que traiçoeiramente foi aprovada, e o prefeito não é culpado, não. O prefeito está lá para gerar renda mesmo. O prefeito mandou o projeto, mas os vereadores foi quem aprovou. Os vereadores é quem destinava a dizer, não, nós só vai cobrar 5%, nós não vamos aprovar com 11 meses depois mais 10%, 100%, porque de 10 para 100, de 10 para 20 é 100%, não é isso? Isso mesmo. E aí nós não vamos botar os que moram na roça, que não tem iluminação pública para pagar. Então tudo isso era para os vereadores ter feito isso com a população, e eles não fizeram. Os vereadores, me perdoe, mas eu tenho que ir, o povo me chamou aqui, estão me perguntando, e eu tenho que ser sincero, eu não vou passar a mão, como quando alguém fala do salário de vocês, que é alto, eu falo que é micharia, que vocês não se influem desse salário, se depender desse salário, vocês façam como. Agora o que está certo é certo, é errado, é errado. Vocês pecaram muito com o povo, deixaram a Câmara desejar, vocês chegam lá, a coisa mais difícil, você chega lá na Câmara. Quando a Câmara estava de férias, saía de recesso, em dezembro, tinha que ter 2 vereadores que ficavam a semana lá, tinha que ficar lá dando assistência ao povo. Então, tudo isso abandonaram e deixaram o povo a vendaval. Então, vereadores, vocês pecaram, peçam desculpa ao povo, que o povo não merecia ficar da maneira que ficou. Pronto, é isso aí. Então, o seu pensamento, eu acredito que é o pensamento da maioria, né? Ou seja, a Câmara de Vereadores, né? Todo mundo está conseguindo entender que está deixando aí a desejar, né? Como a gente estamos falando de vereadores, eu queria fazer a próxima pergunta, né? Os pré-candidatos aí, eu estou falando da galera que está entrando pela primeira vez, né? Você acredita que a galera que está entrando aí consegue formar
aí um bom time, ou como é que você vê aí essas escolhas, né, que estão acontecendo, ou seja, dos vereadores, né, dos pré-candidatos novos, né, que nunca se envolveu na política? Faça essa pergunta, então, Pronto, então tá bom, a gente faz aí um pouquinho, aí, a gente repete aí a questão sobre os pré-candidatos a vereadores, ou seja, o pessoal que está entrando mais novato, né? Como é que você vê isso aí? Você vê que dá para fazer uma formação aí de bons vereadores? Ou você vê que a grande maioria, talvez, quando chegar lá, vai deixar a desejar? Como é que você vê essa questão aí? Essas escolhas dos novos pré-candidatos? Jorge, eu não posso, assim, julgar, porque, primeiro, é que eu não conheço o perfil de cada um. Exato. Segundo, tem pessoas que podem nos trazer surpresa, né? Isso mesmo. É um direito deles concorrerem. Agora, uma das coisas que as pessoas têm que ter, Jorge, não é dizer eu sou candidato. É por isso que talvez hoje a gente tem uma Baixa Grande que não desenvolveu, porque as pessoas, eu sou candidato, e um vota por dinheiro, o outro vota até por pena. Pessoas que não têm conhecimento, Jorge, o que é que ele é. Exato. Na verdade, tem vereador que não sabe o que ele é. Tem vereador com 3 mandatos, 4 mandatos, que ele não sabe mesmo a função dele, não sabe desempenhar a função. Então, uma das coisas que nos traz um atraso para nós municípios. Quando eu me candidatei, Jorge, a primeira coisa que eu procurei foi a lei orgânica, o regimento interno, para eu aprender. Eu ia para a casa do saudoso César Cutia, que era um grande professor político. Tinha Vilobaldo, que já tinha uns 3 mandatos também, que era uma pessoa muito inteligente. E assim eu comecei a me aprimorar e aprender com as leis, lia muito mesmo, para aprender. Não é chegar, eu sou vereador, aí quando chega lá ele não sabe desempenhar e vai aí engolir gato por lebre. Exatamente. Então, o que eu peço a esses novos candidatos, que eles vão, ainda dá tempo eles adquirir a lei orgânica, o regimento interno, uma Constituição. Eu comprei a Constituição Federal, eu tenho a Constituição Estadual, comprei tudo, Jorge, para eu ler, para me inteirar das leis, para ficar a par das leis. Então, eu dou conselho aos candidatos, pré-candidatos novos aí, que eles façam mesmo, que eles vão se aprimorar para quando chegar lá eles saberem o que é que ele é, o que é que eles vão fazer com a função e que vá para lá com interesse, porque na verdade, Jorge, tem pessoas aí que ele está com interesse de um salário, isso sabe que tem no meio, que todo meio tem aqueles tem os pardais no meio dos passarinhos. Isso. Então, mas que eles vão com o intuito de servir ao povo, de servir à população, de fazer uma história em Baixa Grande. Eu tenho orgulho de uma história que eu fiz. Isso, deixar uma marca, né? Positiva, né? Então, que os amigos que estão aí como candidato, principalmente meu filho, que ele se dê de tudo para o povo de Baixa Grande e não para si. É isso aí, pronto. Porque eu sempre digo, nós somos empregados do povo. O povo nos paga para ser empregado deles. Não somos escravos, mas somos empregados. Então nós temos que desempenhar a função que o povo nos otorgou. E a função é nos defender. Isso. É nos defender de um mau gestor, de umas propostas que vêm dessa, para que a população não venha sofrer. Porque eu estou vendo aí, Jorge, essa taxa de iluminação, muito pobre sofrendo. Você já prestou atenção? Um coitado hoje, só de taxa de iluminação, pagar R$40 hoje. Já tira uma coisa da feira. Já tira uma coisa da boca dos seus filhos. Ou seja, no final do ano dá 480, né? É um crime. Isso mesmo, pode ser um dinheiro de ter que comprar, passa um mês. Um mês, No final do ano vira um mês inteiro. De 11 a gente já paga, trabalha com 40% pagado de imposto. Isso aí mesmo. só a taxa de iluminação você vai trabalhar 12 meses. Um mês é só para pagar a taxa de iluminação quase metro, que é o salário que o pobre ganha quase metro, não é verdade? Exatamente.
Então, é isso aí, né? Estamos aí fazendo aí esse bate-papo, né? Aqui com o ex-vereador Elias. Aí, no caso, como a gente estamos falando aí do pré-candidato, né? Ou seja, a informação assim, mais ou menos que eu tive por alto, né? Diz que tem em torno de 70 pré-candidatos a vereador. Isso procede ou essa informação não bate? Eu acredito que bate, Jorge, porque são 12 candidatos por cada partido. Uhum. E eu acredito que bate. Eu acredito que passa disso, viu? Passa de 70, né? Então, Eu acredito que passa porque vai depender, eu acho que a chapa de Canaro tem 3 partidos, são 36 candidatos. Não sabe se na época todos eles vão manter a sua candidatura, mas são 12 cada partido. Tem Pedro, que deve ter também 12 candidatos. E aí tem o outro também, que tem, segundo eu sou informado, que tem 3 partidos também. Não sei se está preenchido a vaga, né? Com 12 candidatos, cara, mas eu acredito que deve ter de 70 para lá. Pronto. Aí, no caso, como sua experiência aí como vereador, você acredita que essa quantidade, porque eu acredito que é uma quantidade grande, né? Você acredita que isso ajuda ou atrapalha uns aos outros, essa quantidade enorme de Não atrapalha não. Não atrapalha, né? Não atrapalha não. É uma concorrência, uma democracia, que vai chegar lá quem tiver na memória dele. Agora Quem você... estiver mais preparado, né? Aí você, antes de alguém me perguntar ou ficar em dúvida, mas diz quem chegar, quem tiver na memória de Deus. Aí alguém vai dizer assim, mas Deus vai dar um vereador ruim para a gente? Com a povo, né? Vai. Dá aqueles que o povo não tem algum que interessa. Vai lhe dar. Quando Deus falou para Samuel, unge um dentro do meu povo como rei. Isso é. O povo disse, nós quer Saul. Samuel, unge dentro do meu povo. Senhor, o povo está dizendo que quer Saul. Aí Deus disse, Samuel, ele quer Saul, pode ungir Saul como rei. Depois o povo estava lá sofrendo. E quando Jeremias foi orar, e aí Deus disse, não ora por esse povo, nem levanta por ele, clamou que eu não te ouço. Exatamente. Foi ele que pediu o rei. Exatamente. A escolha foi dele. Então o vereador que vai decidir é você. Pronto, é isso aí, né? É você que vai ser o vereador, foi você que votou. Foi você que escolheu. Isso. Foi você que recebeu o dinheiro dele. Exatamente, concordo. Foi você que ficou com pena dele. Votou por amizade. Votou por amizade, votou por partido. Eu voto no cidadão, eu não voto em partido. Exatamente, tem que votar no cara que vai fazer a diferença para a comunidade. Voto no cidadão. É isso aí, né? Então a gente aí finalizamos, né? Vamos fazer aí a última pergunta e depois você faz as suas considerações, né? Uma pessoa estava comentando comigo, né? Ele disse assim, Elias, né? Pelo conhecimento que eu tenho de Elias só fica do lado, né? De quem vai ganhar. Né? Então esse comentário dela me causou curiosidade, né? Aí eu quero perguntar a vocês, quer dizer, se você puder falar também, porque você entende mais da questão política, porque às vezes essa pergunta você nem pode responder também, né? Mas se você puder responder, quem você acredita aí que vai ganhar a política aí em Baixa Grande? Se você puder responder também. Posso? Eu não fico só do lado. Eu perdi 2 eleições com o doutor Aldo. Só que perdi. Uma eu perdi para ele. Foi quando o Gilvan foi prefeito a primeira vez, perdi para ele dizendo que Gilvan ganhava a eleição. Porque eu não faço política, Jorge, com emoção. Exato. Eu não faço política com interesse. Eu faço política com razão, com dados. Correto. E eu falava na campanha, doutor Gilvan vai derrubar a gente, vai derrubar as 3 Maria, que era Rony, doutor Rony, Mimi e Heraldo. Isso aí. E Gilvan. Eles não acreditaram no menino da motinha. Isso aí. Então, e aí Gilvan foi lá e passou a rasteira. Depois tive outra campanha. A gente perdeu também, mas tive a felicidade de ganhar a eleição com Pedro, porque eu sempre trabalhei e sempre trabalhei com dados. Fiquei com o Heraldo, até porque eu saí do grupo de Pedro, porque fiquei chateado com ele, entendeu? Porque eu não concordei com algumas coisas e saí, e Heraldo ganhou a eleição, e foi uma dessas épocas que quiseram me comprar.
há 8 anos atrás, me deram 150 mil para eu voltar, para ficar com Pedro. E eu falei, não volto não, dinheiro não me compra, dinheiro eu sei ganhar. E aí, agora, eu saí de Geraldo, a mesma coisa, porque não concordava da maneira que estavam conduzindo a administração. E tive a felicidade de Gilvan ganhar a eleição. Com respeito à pergunta de você, perguntar quem ganha a eleição, eu lhe digo que só Deus tira a eleição de Canário. Porque eu trabalho com dado com o povo. Eu saio no município. Exato. E o domingo eu fui Tabuleiro, eu conheço aqui Talegre, eu fui Lagoa do Cipó, eu ando lá cidade quase todo dia conversando com as pessoas, com o povo. E aí você vê, você vai contando, você vai vendo as pessoas, eu voto em Jorge, eu voto em Elias. Exato, você vai fazendo uma base. E aí eu vou fazendo uma base dele. E aí a gente viu e que o povo quer uma mudança. E a mudança o povo viu em Canário. Entendeu? Até porque o que é que o povo acha? Que o outro candidato, é candidato do prefeito atual. Então o povo está achando que a administração não está boa. Aí o povo acha que se votar nele, a administração vai continuar a mesma coisa. Do mesmo jeito. Então foi uma das coisas que o prefeito, que o povo se agraciou, que está votando em Canário. Aí todo mundo sabe que é notório, patente aí a nossos olhos, essa ida da candidata a vice-prefeita que foi do outro lado, que o povo se chateou. E aí a gente sabe que não foi menos de 4.500 votos do grupo de Geraldo que veio hoje apoiar Canário. E que a gente hoje tem uma eleição tranquila. Eu vejo hoje uma eleição tranquila. Pode mudar se tiver na memória de Deus, senão pode se espinhar, porque pode chorar, pode fazer o que isso for. Eu venho dizendo, pode procurar aí a Italec, todo mundo sabe que eu venho dizendo há mais de 6 meses antes dessa mudança aí que teve da candidata vice, que Canário era prefeito, já sabia que Canário era prefeito, mas aí com essa mudança. Aí o povo acabou de favorecer mais ainda para favorecer e acabou de dizer que quer a mudança, quer Canário. E o que eles estão aí, pessoas que querem jogar na cabeça do povo esse negócio que é forasteiro. Então eu também sou forasteiro. Porque, isso, na verdade, eu sou natural de Mundo Novo. A gente for lá na história de Baixa Grande, a maioria dos prefeitos lá é de outra cidade. Mas não importa, o homem se tornou baixagrandense, baixagrandense, ama Baixa Grande, talvez não, ama mais do que a maioria de baixagrandense, que só pensa em si, entendeu, Jorge? Então, o povo não vai ouvir essas lorotas dele dizer que querem votar porque Canário é forasteiro. Canário não é forasteiro, Canário é baixagrandense, porque lei é lei. E a lei autorizou, deu um título ao Canário de cidadão baixagrandense. Então o Canário hoje é igual eu, você, ou qualquer filho de Baixa Grande. É isso mesmo. Aí no caso, essa questão de forasteiro, ou às vezes, como é que diz, para mim, não favorece muito, porque se a gente for parar para observar, né, toda criança que for nascer em parto cesáreo, ela não nasce em Baixa Grande, né? Com certeza. Então fica ruim, ou seja, então vai ter, o meu filho agora vai nascer, ele não vai nascer em Baixa Grande. Então ele não vai ser de Baixa Grande, ou seja, vai nascer em outra cidade. Então, se a gente for parar para prestar atenção, né, então todo mundo que nasceu com parto cesáreo, né, provavelmente, se a gente for olhar nesse sentido, é forasteiro, né? Então, mas a gente devemos ver aí qual é a diferença, né? Que o cidadão, às vezes, ele não é natural de Baixa Grande, mas qual é a diferença que ele faz em Baixa Grande, né? Porque diz que tem um amigo, a Bíblia mesmo fala que tem amigo que é mais chegado do que o irmão, né? Às vezes vem o cara lá de fora e faz muito melhor do que o natural da nossa cidade, né? Então pense nisso, reflita nisso, que aí você vai chegar à sua resposta, né? Porque às vezes o cidadão, ele não tem de que acusar o outro. Aí ele fica querendo acusar onde foi que a pessoa nasceu, né? Mas isso aí eu acredito que não faz diferença na nossa vida, né? Ou seja, você vai ser honesto
independente do lugar que você nasceu, né? Porque você não tem como escolher o lugar que você nasce, né? Então, ou seja, mas como o próprio Canário mesmo falou, a gente pode escolher o lugar de viver a nossa vida, né? Se você for na Bíblia, você vai encontrar um amparo para isso. Exato. Quando alguém chegou e disse que Jesus, a tua mãe, teus irmãos estão aí, ela contou ao discípulo que minha mãe e meus irmãos. Isso mesmo. Então você vai encontrar amparo na Bíblia. É. Então a gente não podia, então Lula não podia ser presidente da República, a República lá em Brasília, Isso tinha que ser um filho de Brasília. Exato. Jacques Wagner não podia ser governador aqui na Bahia, porque Jacques Wagner é baiano. Acho que não, parece que já pensei que ele não é da Bahia. É. Então tem a ver. Exatamente. O importante é que você está em nossa cidade, se comportou como cidadão, como amigo, como filho da cidade. E que tem prestado serviço relevante à nossa cidade. Isso mesmo, né? Até a questão mesmo que a gente vê que em Baixa Grande ele faz muito investimento, né? Ou seja, eu também eu tenho um pensamento sobre essa questão, porque eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho, né? Porque se ele fizer um mau trabalho, eu acredito que ele mesmo vai se prejudicar com os empreendimentos, né, que ele tem em Baixa Grande. Se ele botar Baixa Grande para subir, para crescer, ele vai crescer automaticamente, né? Se ele botar para diminuir, ele mesmo vai se prejudicar, né? Mas que cada um de nós possamos fazer a reflexão. Queremos mudança? Eu acredito que a mudança, né, tem que começar primeiro em nós, né? Vamos trabalhar para fazer uma política limpa, honesta, né? Como a gente viu aqui a forma do ex-vereador Elias trabalhar, né? Que ele não prometia nada daquilo que ele via que não tinha capacidade, né, para cumprir, né? Então, é isso aí que a gente devemos prestar atenção, porque no final de tudo, quem é que é prejudicado? É a população, né? Então, nós temos, eu acredito que nós, como eleitor, nós temos uma arma pequenininha assim, que é muito poderosa, que é o nosso título de eleitor, né? Então, que a gente use ele da forma correta, da forma mais sincera possível, e de preferência que quando a gente receber uma proposta, né, eu vou te dar isso aqui para você votar em mim, você já vai entender que essa proposta, eu acredito que não vai fazer bem nem para você, nem para a comunidade, e eu acredito que nós devemos também, né, como cidadão, começar nós, como Baixa Grandense, né, nós devemos, né, começar a pensar no futuro, né? Qual é o futuro que você quer para Baixa Grande? Qual é o futuro que você quer para os seus filhos, né? Então, cada um de nós devemos refletir, porque a gente estamos vendo, né, que todas as cidades, né, circunvizinhas, a gente vê que está crescendo, né? Porque a nossa não cresce, né? Então, vamos refletir para escolher aí da melhor forma, para que possamos fazer realmente a diferença, para que a gente viva numa cidade que dê orgulho de viver, né? Para que todas as pessoas que começar a frequentar Baixa Grande comece a elogiar, né? Porque às vezes a gente olha para o cenário de Baixa Grande e hoje é crítico, né? Mas eu acredito que uma boa parte, né, somos nossa mesmo por ter talvez não ter escolhido da forma correta, e também eu acredito que nós devemos partir para cima, né? Cobrar, pedir, tudo aquilo que foi prometido, né? Porque se a gente só votar e deixar lá as coisas, eu acredito que não vai para frente. Eu acredito que a comunidade unida faz a diferença, né? Mas agora, para a gente finalizar, eu queria deixar aí com o ex-vereador Elias, pode fazer aí as suas considerações finais, né? E aí a gente volta aí para agradecer aí a galera que está nos acompanhando, né? A Gideone colocou, o homem tem palavra profética, né, na política, né? Sempre acerta nas suas falas. Isso aí, né? E Gideone Oliveira, né? O comentário dele aí, referente ao ex-vereador Elias. Então, o homem é bom, o homem conhece, o homem... A gente sempre vê o pessoal falando muito bem aí do ex-vereador Elias, né? Então, é um cidadão que contribui muito para o nosso município, né? A gente parabeniza ele aí pela questão, principalmente pela humildade, né? Porque, pelo que eu consegui entender, ele estava sempre prestando atenção na necessidade das pessoas, conseguiu entrar aí na política com um poder aí, no caso financeiro, né? Até grande, né? Porque com as tarefas de terra já é um cidadão com uma boa condições, né? E no final ele me disse que saiu só com a casa de morar, né? Então, significa, eu acredito que ele ajudou muita gente, fez a diferença na vida de muita gente.
E eu acredito que é isso aí, né? Que a gente pense no próximo, assim como ele pensou, né? Vamos lá, quero deixar você com as suas considerações finais. Em primeiro lugar, Jorge, eu quero pedir aos nobres vereadores que entendam que eu respondi os anseios das perguntas do povo. Isso. Eu não podia ser hipócrita com o povo baixa-grandense aqui de dizer que a Câmara de Vereador está mil maravilha, que não está. Isso é notório e se eu dissesse que está, o povo ia me chamar aqui de hipócrita. E para eu dizer ao povo que não está, eu tive que explicar um pouco por que a Câmara de Baixa Grande não está bem. Entendeu? Quero agradecer aqui a todos os Gideone, né? Ele mandou mensagem ali. Quero agradecer a meu amigo Kibar, todo dia que estava, acho que ele deve estar lá. Ele todo dia está perguntando que dia era a minha entrevista. Quero agradecer todos, assim, de uma maneira geral que está aqui ouvindo a entrevista aqui. Agradecer a você por esse belíssimo trabalho que você está trazendo no nosso município. Que Deus continue te abençoando. Te agradecer por essa oportunidade de você trazer aqui para falar. Eu estava assistindo outro dia, o dia que o meu amigo dele estava aqui, você fazendo perguntas sobre a política do Evangelho. É uma coisa necessária, tem vários pontos que depois, se tiver uma oportunidade, eu posso explicar. Que sim, o político, o crente, ele tem que fazer parte na política, ele não pode se corromper com a política, mas ele tem que fazer parte, porque a política é de cidadão de bem, Jorge. A política, porque se o cidadão de bem não se infiltrar na política, vai sobrar vaga para quem o povo vai sofrer mais ainda, a gente já não está bem, aí vai sofrer muito mais ainda. Então, a política é de cidadão de bem, se é de cidadão de bem, o crente pode se infiltrar na política. Eu quero agradecer mesmo a todos vocês, internados, que estão nos ouvindo, em que vocês reflitam e que para mudar, tem que mudar. Quem vai mudar para Baixa Grande é o eleitor. Não se venda por promessa de emprego, não se venda por saco de cimento, por nada, porque você é um cidadão, você não é um objeto para nego chegar e ele dá uma mixaria e depois você ficar 4 anos sofrendo. Ele dá uma mixaria e você passar 4 anos, ele passa lhe dando as costas e não olha para você. Então, é o conselho que eu lhe dou como cidadão também, hoje como eleitor, que tenho que escolher pessoas de bem para votar. Então, você aprenda a votar. Nós não estamos fazendo aqui política. Nosso bate-papo aqui não foi política para fazer política para Canário. Como nós estamos fazendo aqui uma reflexão política do diagnóstico de Baixa Grande, aí notório que tem que entrar com respeito aos novos candidatos que estão vindo aí. Foi isso as perguntas que o meu amigo Jorge fez. Ele não trouxe aqui, não está aqui fazendo política para Canário, e nem também fazendo uma política para condenar ninguém. Simplesmente está fazendo um trabalho de diagnóstico do nosso município. E é isso que o povo quer saber, por que, o que aconteceu, o que está acontecendo no nosso município. Muito obrigado a vocês, que Deus continue abençoando todos vocês e abençoando vocês, Jorge. Que você continue fazendo esse trabalho do Baixa Grande, trazendo notório, trazendo ao conhecimento do povo o que está acontecendo em Baixa Grande, por que está acontecendo, e sucessivamente assim. Muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês. Uma boa noite a todos vocês, internautas. Pronto, é isso aí, né? Nós estamos finalizando aí esse bate-papo hoje aqui com o ex-vereador Elias, né? A gente estamos aqui no intuito, né, de passar informação sobre a nossa comunidade, porque para que todos possam entender, né, o que acontece em nossa comunidade, né? Porque às vezes sem informação a gente não tem como tomar ali uma decisão, né? Quando a gente vamos trazendo pessoas aqui para bater papo, né, para explicar o que é que está acontecendo, né? O que está, como a Elias falou, de coisas boas, né, positivas da nossa cidade, também falou de coisas, de pontos negativos,
né? Então, quando a gente tem um conhecimento, a gente vai focar naquilo que é positivo, naquilo que cresce, e aí vai deixar aquilo que está fazendo a nossa cidade não crescer, né? Então, quanto mais informação, eu acredito que é melhor. Em breve, se Deus permitir, vamos estar aqui com mais outro bate-papo, né? A gente queremos trazer, se a gente conseguir trazer todos os pré-candidatos para fazer um bate-papo, a gente vamos fazer isso independente aí de qual é o partido, né, que ele faz parte, né? Porque eu acredito que cada um tem uma opinião, e aí, no final, eu acredito que quanto mais for informado, né, mais chance a população vai ter de escolher as pessoas certas para o nosso município, né? Então eu quero agradecer a todos vocês que aí nos acompanham, agradecer a você que comentou, né, você que deixou aí seu comentário, porque esse seu comentário ajuda muito aí o trabalho que a gente estamos fazendo, né, ajuda na audiência. Obrigado a todos vocês, você que compartilhou também aí essa live, esse bate-papo, a gente agradece aí de coração. A gente sempre fala aqui que nós sem Deus não somos nada, e a TVzinha aí sem você do outro lado não serve para nada. Ou seja, se não tivesse uma pessoa aqui nos acompanhando nesse momento, não faria sentido a gente estar aqui com esse bate-papo, né? Mas tem as pessoas aí que estão aí nos acompanhando. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Quero também agradecer aqui o vereador Elias, né, pela humildade, né, dele ter vindo aqui nesse pequeno espaço, né, porque aqui Eu agradeço. a gente é um espaço pequenininho, né, eu acredito que aqui não dá nem 4 metros quadrados, né, mas é de coração aberto, né, estamos tentando fazer algo para ver se a gente muda a história da nossa cidade, né, para que todo mundo viva feliz, né, porque eu acredito que primeiro a mudança tem que começar em nós, né, se a gente não mudar, a gente não vamos conseguir dar exemplo para ninguém, né? Então, que Deus abençoe a todos nós. E um forte abraço. E até um próximo bate-papo, né? Eu acredito que em breve, aí na próxima semana, acredito que vai ter outro bate-papo aqui. Mas a gente vamos divulgar quem vai ser aí a próxima pessoa. Acredito que no meio da semana a gente já começa a divulgar. Obrigado a todos. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. E até aí uma próxima oportunidade.